Ao perguntarem por que cancelaram A Casa da Coruja após só 3 temporadas, sendo basicamente 2 e 3 especiais, a Disney respondeu o seguinte: minhas ações me assombrarão para sempre. Então hoje vamos classificar cada personagem de A Casa da Coruja do bom ao mal. Acho que quero jogar um novo jogo. Como sempre, vamos começar com os personagens mais agradáveis das Ilhas Ferventes, que são os bons. Havia muitos candidatos para o ouro, como geralmente acontece, mas vamos dar os primeiros lugares para um personagem que tragicamente esquecemos da última vez. Flapjack, esse carinha era o talismã do caçador, e passou todo o seu tempo em cena como um passarinho fantasma. Ele foi sequestrado por engano pela Luz, e ao tentar devolvê-lo, o grupo é atacado pelo caçador, antes chamado de Guarda Dourado. Mas Flapjack não o via como criminoso de guerra relutante, e sim como realmente era. Um garoto que estava perdido e só precisava de um amigo de verdade para ajudá-lo a sair da sua concha, através de lealdade constante e incentivo. Flapjack trouxe à tona o lado bom do Hunter, ensinando indiretamente como ser uma pessoa mais compassiva e, no final das contas, se tornando seu parceiro para todas as horas. Poxa, essa foi uma escolha de palavras bem ruim, né? No final, Flapjack deu sua vida para reviver Hunter depois que seu corpo foi possuído por Belos, deixando-o à beira da morte. Um pássaro fez amizade com uma criança traumatizada, ajudou-a a se reencontrar e se sacrificou para salvá-la. Sinceramente, não acho que haja algo que possa tirá-lo do primeiro lugar. Mas se tem um personagem que rivaliza com a lealdade do Flapjack, é a própria Casa Coruja, o Hoot. Quem não ama o Hoot? Como assim? Muitos não gostam do Hoot. Como alguém odeia essa lenda? Ok, tudo bem, ele é pegajoso e carente, e meio impulsivo. Você até poderia dizer que ele é irritante, sabe? Se quiser ser maldoso com isso. Mas aqui no Wicked Binge temos uma política rígida de não difamar o Hoot. Ele pode não entender bem as pistas sociais, mas ninguém é mais dedicado aos amigos que Hoot. Como sistema de segurança da casa, ele se arrisca sempre para proteger Aida, King e Luz. Sem contar que eles sempre o excluem dos planos e o desvalorizam. Deliberadamente desenham em seu corpo, apesar do desconforto dele com isso. Mais tarde, ele constrói uma amizade genuinamente forte com Aida, não sem antes irritá-la. Admito. Ruth, você sempre encontra novas e impressionantes maneiras de me assustar. Na introdução do colecionador, ele é atingido por ela e vira um cuco de relógio. Pode não parecer grave, mas preciso destacar isso. Ruth não sabia que ele sobrevivera e que o homem estava pronto para morrer pelo melhor amigo. E esse é um nível de heroísmo que não vamos desmerecer. O pior ato de Ruth é, na verdade, só ser um pouco imprudente ao ajudar, pelo qual sentimos apenas a necessidade de dar a ele a medalha do Centro Darwin. Ela está 2 posições abaixo da última vez, mas Luz Nozeta continuou sendo um anjo até o fim. Luz é uma das protagonistas mais compassivas e altruístas que você vai encontrar em um desenho animado. O que a destaca em um gênero já cheio de personagens assim é ser uma pessoa realista, com falhas. Luz é otimista até demais, ajudando qualquer pessoa que ela encontra, não importa o quão óbvios sejam os sinais de alerta. Ela também é impulsiva, faz de tudo para aprender qualquer tipo de magia do jeito que acha melhor, o que muitas vezes resulta em não ouvir professores mais experientes, se precipitar nas situações e, às vezes, acabar envolvendo os amigos em confusão junto com ela. Mas o lance sobre a Luz é que basicamente os defeitos dela param por aí, o que eu diria que é super razoável para um adolescente, falando moralmente. Primeiro de tudo, quando ela realmente coloca as pessoas ao redor dela em apuros. Forçando Willow e Gus nos treinos ou pregando peças leves na Emmett, ela sempre assume a responsabilidade e não exagera. Sobre suas boas ações, ela foi crucial para salvar as Ilhas Ferventes do Imperador Belos. Precisamos lembrar como é incrível uma garota de 14 anos salvar um ecossistema inteiro. Apesar de muita ajuda, ela foi das primeiras a ver o colecionador como uma criança assustada, não um vilão, e até morreu temporariamente para salvá-lo. Lucy é uma grande heroína e merece destaque na nossa lista. Lucy é a protagonista, mas esse cara é o mais importante da série. Papai Titã, ou para aqueles que não ativaram as legendas da Disney, mas apenas o Titã. Isso mesmo, o Titã. A decomposição de seu corpo formou as Ilhas Ferventes e deu magia aos habitantes. Não seria estranho pensar que o Titã era uma força super intimidadora, já que Belos usou sua imagem assustadora para controlar a ilha. Mas o Titã é só um cara tranquilo, daqueles que dominariam seu feed do Facebook por semanas. Papai Titã foi um dos últimos titãs a proteger seu povo do colecionador. No fim, ele só protegeu um, seu filho, King. Nesse processo, ele acidentalmente levou o colecionador ao reino intermediário, sem saber que ele era amigo dos titãs. Mesmo assim, embora tenha que ver o filho crescer de longe, ele deu a Lucy o poder necessário para derrotar Belos de vez, sendo essencial no final. Ele até fez uma última piada com pão para o filho, dando encerramento e risadas, mostrando ser um ótimo pai mesmo de longe. Depois, a Rain Sussurros, líder do Coven dos Bardos. Esse velho amigo da Ida sempre apoiou a magia selvagem. Enquanto ambos buscavam um mundo mais livre para os bruxos, Rain adotou uma postura legalista ao se tornar bruxo-chefe do Coven dos Bardos e fundar os Bardos contra o trono.
bardos contra o trono. Eles planejavam sabotar o próprio governo para libertar os bruxos que não queriam ser forçados a entrar em um coven. Com o perigo do Dia da Unidade mais claro, Rain intensificou seus esforços. Rain fingiu estar sob lavagem cerebral para proteger Aida, e no Dia da Unidade usou seus últimos momentos de consciência para cortar o braço infectado dela, salvando sua vida e cumprindo uma promessa feita a uma criança especial. Rain é um vigilante que nunca desiste de causas importantes, o que gera grande respeito. Eu sou simplesmente boa, sim. Agora vamos para Willow Park, a primeira amiga de Rek'Sai da Luz, uma garota gentil de coração de ouro. Todo o arco da Willow gira em torno de confiança, mais especificamente sobre recuperar a confiança. Confiança que lhe foi tirada aos poucos pela falta de talento e por uma amiga relutantemente traiçoeira. Eu tenho que decepcionar minha professora. Recuperada ao longo da série. Após virar amiga de Luz, ela se abriu, virou atleta hábil e poderosa bruxa de plantas, ajudando a deter o Imperador Belos e sendo uma amiga confiável. Na verdade, o pior que podemos dizer sobre Willow é que às vezes ela tende a negligenciar suas próprias necessidades em favor dos outros. Mas se for o caso, destaca ainda mais sua bondade. Como quando ela conheceu Gus pela primeira vez e o ajudou durante um ataque de pânico, o que o ajudou a aprender algumas novas técnicas de respiração que o próprio Gus mais tarde ensinaria para Hunter. Falando nisso, o show continua com Gus Porter, nosso próximo destaque, que deixou de ser garotinho após a puberdade. É o melhor amigo de Luz e Willow, tão bondoso e prestativo quanto elas. A principal característica do Gus é a lealdade aos amigos, o que faz com que confiem nele e muitas vezes se aproveitem disso. Um exemplo disso é o ataque de pânico mencionado anteriormente, causado por ele ter sido manipulado por alguns valentões para fazer o dever de casa deles, como resultado disso. O mundo mágico, preconceituoso com ilusionistas, o deixa inseguro quanto à sua magia, mas ele sempre tenta ajudar os outros. Ele é compreensivo e foi o primeiro do grupo Rex a se tornar amigo de Hunter após ajudá-lo em uma crise de ansiedade semelhante à que já enfrentou. Ele pode ser impulsivo e um pouco implacável em seu modo de pensar, como quando enganou Luz, fazendo-a acreditar que sua suspensão em Rek'Sai havia sido suspensa, só para poder se provar para o clube. É claro que esse cara não faria mal nem a uma mosca. De fato, Gus, é mais inteligente ser o melhor. Não é a mãe da Luz, Camila Noceda, ignore o que alguns fãs dizem. A Casa da Coruja tem pais de todos os tipos, dos ótimos aos péssimos, e Camila é uma das melhores. Camila, que foi uma criança estranha, sempre defendeu sua filha quando era desrespeitada. Ela cedeu e mandou Luz para a escola de verão por ela se meter repetidamente em encrenca. Apesar de não ser a melhor decisão, era o que ela sabia fazer naquele momento. Especialmente considerando como tanto ela quanto Luz estavam lidando com a morte do pai da Luz. No final, ela acaba pedindo desculpas por não aceitar Luz do jeito que ela era. Ela até ajuda a lutar contra Belos, indo ao reino dos demônios com ela, mesmo sem poderes mágicos. Isso é um exemplo de paternidade séria e comprometida, e eu realmente acho que ela merece mais reconhecimento por isso. Uma menção rápida aos membros mais jovens da população das Ilhas Ferventes é necessária. Como o Braxas, ele se destaca por ser Adeus, senhorita Amit, obrigado. Acho que essa cena resume tudo sobre ele. Raramente um personagem me deixa tão cativado, assustado e histérico ao mesmo tempo. Obrigado, Braxas. De um garoto para seu contador de histórias favorito, a próxima é Amit Blight. No começo, Amit era o típico arquétipo de garota malvada. Ela era snob, condescendente e simplesmente grosseira, com um sério complexo de superioridade para combinar. Embora a explicação não seja justificativa, vale lembrar que Amit teve uma criação difícil. Seu pai era negligente e sua mãe abusava emocionalmente, usando-a como alvo em seu império. Falarei mais sobre isso depois. Também teve que se afastar de Willow, sua melhor amiga de infância, por ela não ser considerada talentosa para conviver com famílias refinadas. No final das contas, Emmett consegue superar seu passado e se torna uma pessoa realmente incrível, apesar de sua linhagem. Ela não é apenas o tipo de garota que se voluntaria em seu tempo livre, como ler histórias para crianças na biblioteca, mas também é do tipo que, no final das contas, enfrenta as injustiças. Até o fim, ela arrisca a vida para proteger. Luz de Grometheus reconciliou-se com Willow, afastou-se dos parceiros de bullying em Rek'Sai e foi essencial na derrota de Belos. É um dos melhores arcos de personagem numa série cheia deles. Emmett alcançou um lugar de destaque, apesar de começar mal. Vamos dar a ela a medalha de centro perdido, porque mudou totalmente com a Luz. Do vou te matar ao vou te beijar. Essa transição foi forte com ela. Seguindo a namorada da Luz, vem a melhor amiga dela. Aqui temos o próximo residente da Casa Coruja, King Clawthorne. Apesar de ser estranho ouvir a voz do Bill Cipher em uma criatura tão engraçada, King rapidamente conquistou todos. Inicialmente ele acreditava ser o lendário rei dos demônios, que perdeu sua coroa de poder e virou apenas uma adorável sombra do que foi. O que, até então, girava basicamente em torno de conseguir todo tipo de elogio, medo e outras formas de reverência que ele pudesse obter. Seja algo simples como aceitar oferendas em uma convenção, ou tão extremo quanto tomar à força um escorregador de parquinho ou dar vida a bichos de pelúcia só para intimidá-los em um campo de treinamento.
King recebe uma medalha do Centro da Preguiça por adorar dormir, comer e ser servido. Felizmente, essa é sua pior travessura. Com licença, estamos em um momento. Na verdade, aquela adorável casca do antigo King era ele mesmo de verdade. King enfrenta uma crise de identidade ao descobrir que não é um rei dos demônios nem um demônio, levando-o a repensar suas prioridades. Quando acham que King é o Titã, ele percebe que não quer ser temido nem visto como líder implacável. O garotinho nunca quis sacrifícios, só desejava amor, atenção e descobrir quem realmente quer ser. Com o tempo, King percebe quem quer ser e mostra mais cuidado e altruísmo. Não vamos esquecer o papel dele nos episódios finais, onde ele arrisca a própria vida para garantir que Luz possa voltar ao mundo humano. Foi uma das primeiras a sugerir que o Collector é só uma criança assustada, não apenas um vilão. Titã Júnior aqui é um personagem muito bom, e adoraríamos colocá-lo em uma posição mais alta, mas você sabe como é, crimes de guerra de animais e tudo mais. De um ajudante icônico a outro, Albert, o palismã da Ida, é um sujeito de poucas palavras. Na verdade, ele não é um homem, que não diz nenhuma palavra. Albert é só... bem, ele é o Albert. Ele apoia a Ida em tudo e demonstra independência. Embora não possamos realmente dizer nada de ruim sobre o Albert, também não podemos dizer que ele é mais heróico do que os personagens que estão à frente dele na lista. Então aqui ele está, o Empoleirado. A última dos residentes originais da Casa da Coruja, a infame bruxa selvagem Edda Clawthorne, é a próxima. Ida é o tio Stan da Casa da Coruja. Você me parece familiar. Ah, não pareço. Feitiço de distração. Sendo a figura parental permissiva nas férias de verão dos protagonistas. Embora seja considerada fora da lei, Edda é surpreendentemente boa e não é realmente uma fora da lei. Não por algum crime de guerra horrível ou algo assim, mas simplesmente por não querer entrar para uma convenção, o que a história mostraria que foi absolutamente a decisão certa a se tomar. Edda pode ser egoísta e reservada, mas isso se deve mais ao medo de ferir os outros do que à crueldade. Por causa da fera coruja, ela foi amaldiçoada e traumatizada por ter arrancado acidentalmente o olho do pai. Esse é um motivo totalmente válido para ser antissocial. Isso também explica porque ela parece ter uma certa afinidade por sangue de maçã, pelo qual vamos dar a ela a medalha do Centro da Gula. Por mais encrenqueira que Edda sempre tenha sido... Quer um conselho meu? Entre na sala de aula e dê um soco na primeira criança que você ver. No fim das contas, ela está disposta a colocar os outros acima de si mesma e trabalhar pelo bem maior. Acolheu um rei bebê e atendeu ao pedido de Luz para aprender magia em Hexside, permitindo que ela formasse sua própria opinião sobre o uso da magia. Houve até quando ela se rendeu para Lilith só para entrar na convenção do Imperador. Vamos falar disso de novo. Vamos falar de Vi. Ela aparece pouco, o que é uma pena, pois sua história é bem interessante. Ela é um basilisco famoso por sugar magia de outros seres vivos. Após uma vida suportando experimentos torturantes nas mãos de quem mais, mas Belos veio escapou para o reino humano e se transformou em uma sósia da luz. Para alívio geral, ao explicar toda a história, o roubo de identidade de Vi se torna compreensível até para a vítima. Ela acaba sendo uma grande ajuda para o grupo na luta contra Belos durante a temporada final, e no final das contas ela não causou dano suficiente para colocá-la em uma posição inferior, apesar de seus erros. Decidimos dar ao Caçador da Guarda Dourada uma posição mais alta do que da última vez, sendo facilmente um dos nossos favoritos pessoais. Hunter teve o arco de redenção mais marcante de uma série repleta deles, apareceu como o braço direito de Belos na segunda temporada. Hunter logo revelou ser mais do que parecia, especialmente por seu laço com Flapjack. A partir daí, descobrimos mais sobre Hunter, incluindo que foi criado por Belos e manipulado emocionalmente. Depois descobrimos que Hunter era clone do irmão de Belos, sendo apenas uma ferramenta descartável para ele. E finalmente, o mais importante, descobrimos que Hunter por algum motivo tem pavor de decepcionar Belos. Mesmo depois de começar a suspeitar que ele não é uma boa pessoa, eu me pergunto por quê. Quem teria medo de Belos? Resumindo, este é o meu túmulo. Vou fazer um pra você também. Felizmente, com o poder da passarinhagem e da futura amizade ao seu lado, Hunter consegue finalmente enxergar a verdade. Com a ajuda de Luz, ele descobre a verdadeira natureza de Belos enquanto está dentro da mente dele, e apesar de ficar compreensivelmente horrorizado com essa revelação, ele ainda consegue sair dessa. Determinado a melhorar sua vida e ajudar quem está perto, ele faz amizade com Gus após chegar ao fundo do poço e busca abrigo em Hexed, o que acaba levando o grupo a aceitá-lo como um novo membro e Hunter a ajudar a derrotar Belos. De uma vez por todas, é um arco de redenção realmente comovente para um personagem que poderia facilmente ter ido ainda mais longe pelo caminho errado. Há algo especial em adolescentes psicologicamente atormentados encontrando redenção que combina perfeitamente com uma boa animação. Ele virou artesão de palismãs em homenagem ao Flapjack. Que coração mole. Darius e Eberwolf vêm juntos, então combinam com o próximo lugar. Embora estejam entre as muitas pessoas culpadas de trabalhar para o Imperador Belos, vale notar que eles também estavam entre os muitos que suspeitavam que havia algo de errado com ele. Darius em particular ganha muitos pontos, com certeza. Ele inicialmente parecia um cara mau, já que estava disposto a sequestrar Rain e eliminar qualquer um que parecesse atrapalhar seu caminho.
mas depois ficou claro que ele estava conspirando contra o Imperador desde o início, pois testemunhou ele matar o antigo Guarda Dourado. Esses dois desempenham um papel fundamental no arco de redenção do Hunter, incentivando-o a se tornar uma pessoa melhor através do amor duro, basicamente agindo como o tio Hiro para o seu Zuko. O que consolida a posição deles na categoria dos bons é a dedicação em proteger o trono de bruxas corruptas que querem usurpá-lo para si mesmas. Como mostrado, ajudando a evitar que outro Belo surja. Agora uma breve menção ao Sr. e à Sra. Clawthorne, pais de Eda e Lilith. Apesar da história das irmãs, quase não vemos seus pais. Tudo o que sabemos é que eles parecem ser pais decentes e apoiadores, embora com suas falhas. Os melhores feitos deles são serem membros decentes e funcionais da sociedade, que ocasionalmente trabalham pelo bem maior. Seus piores atos são certa negligência emocional com os filhos, o que depois reconhecem e pedem desculpas. Não há muito a discutir, de dois personagens secundários para mais um. Vinnie, conhecida por seu papel no primeiro dia de luz em Hexside, juntou-se a ela na antiga trilha de detenção. Após algumas travessuras mágicas, acabou na lixeira do diretor Bump. Quero dizer, uma trilha de detenção onde encrenqueiros são impedidos de aprender magia, pelo menos tradicionalmente. Vinnie estava determinada a continuar sua educação, estudando com seus colegas em segredo e até ajudando a proteger a escola de um basilisco selvagem. Ela é mais uma personagem que merecia mais tempo de tela, mas se destaca entre os delinquentes de bom coração da série. O mesmo vale para Edric e Emira Blight, irmãos mais velhos de Emmett. No início da série, era fácil achar que esses dois eram completos idiotas, pois realmente eram. Mostra eles pregando peças na Emmett no trabalho, quando ela demonstrou pela primeira vez ter mais profundidade, além de ser só uma garota malvada. E isso acaba culminando neles tentando ler o diário dela e postar na internet, para transformar um pecado ruim em algo ainda pior. Eles envolvem a Luz mesmo com suas reservas e ainda a culpam, mas depois pedem desculpas. E a partir daí, quando eles reaparecem, geralmente parecem ser boas pessoas, dispostas a ajudar os outros, da maneira que puderem. Provocações são o pior para eles, então não perderão muitos pontos. Chegando perto do final da categoria dos bons, está o diretor da Hexside, diretor Bump. No início, Bump era um personagem que gritava Zona Cinzenta. Vocês não lembram do episódio em que ele só gritava Zona Cinzenta por 22 minutos seguidos? Talvez tenha sido só sangue de maçã demais. De qualquer forma, Bump precisava de calmantes no início do programa. Só faltam 300 anos para a aposentadoria. A ideia dele de detenção faz ele perder mais pontos, já que basicamente ele descarta seus alunos, seja lavando o cérebro dos encrenqueiros para virarem bons alunos em um poço de detenção, ou colocando-os em uma trilha onde eles nem podiam aprender nada. Apesar de erros graves, Bump ainda parece legal porque se importa com seus alunos. Ele ganhou a estátua mais irada da história da Hexside por estar disposto a arriscar a própria vida. Protegeu os alunos no dia da unidade, oferecendo abrigo e segurança durante o evento. De qualquer forma que pudesse, mesmo em seus anos mais jovens, quando seu trabalho ainda não estava totalmente definido, ele ainda parecia se importar sinceramente com o bem-estar de seus alunos. Ao ser forçado a ir com Eda para Ifuat, ele quase se rebelou contra a chefe de Coven Terra Snapdragon, ao suspeitar que suas provas eram perigosas demais. Ele termina a série como um jardineiro tranquilo, o que sinceramente é um descanso mais do que merecido. Só faltam mais 296 anos para a aposentadoria completa. Assim, quem pouco convence como boa personagem é Lilith Clawthorne, irmã da Eda, para completar a categoria dos totalmente bons. Como sua posição pode indicar, Lilith tem de longe a ficha mais duvidosa da nossa lista até agora. Na adolescência, ela sabotou a irmã para impedir sua entrada no Coven do Imperador, causando uma maldição que durou décadas. Para fazer justiça, Lilith realmente passou seu tempo no Coven. Ela buscava a cura da maldição de Eda como recompensa, mas isso não seria preciso se não tivesse amaldiçoado Eda. Só demos uma boa posição para Lilith porque ela se esforçou para compensar o que fez. Ela pede desculpas a Eda e ajuda a Luz a resgatá-la da convenção do Imperador. E apesar de sua antiga devoção a eles, ela ficou mais do que feliz em lutar contra eles ao lado de sua família, assim que percebeu o quão ruins eles realmente eram. A principal boa ação de Lilith é única. Provavelmente nem precisamos dizer que ela foi a primeira pessoa que realmente tratou Root como um amigo, e nossos corações sempre serão aquecidos por suas ações. Root. Mas essa próxima categoria é menos sentimental e mais daquele ai caramba, é a área cinzenta. Primeiro vamos falar sobre a entusiasta local de Palismas das Ilhas Ferventes, a Rainha Morcego. A primeira impressão dela, se é que podemos chamar assim, não foi exatamente das melhores. Deixar seus filhos sob os cuidados da Eda sem avisá-la antes foi uma atitude um pouco arriscada, que acho que todos nós deveríamos ter questionado. Um pouco mais... carne fresca. De qualquer forma, ela compensa isso pelo fato de ser uma figura altruísta e cuidadosa no geral, sendo ela mesma uma palismã descartada. Ou seria palismulher ou algo assim, ela cuida de outros que foram abandonados, só os devolvendo aos seus donos quando eles provam ser confiáveis. Ela exagera às vezes, mas trabalha bem e tem boas intenções, o que lhe garante boa posição na lista. Eu não sei quanto a vocês, mas Tinella Nosa me parece meio familiar,
Pedro. Isso é pior do que quando minha cabeça encolheu e virei um personagem carismático recorrente em A Casa Coruja. Na verdade, ela só está na área cinzenta porque é um daqueles personagens que não faz muita coisa nem de bom nem de ruim. Ela é uma excelente autora, aparentemente, já que Pinier imediatamente pegou leve com Lucy King depois de ler o rascunho dela. Ela só está vivendo a melhor vida possível. Sem contar a devoção dela, a ideia de que o mundo é um triângulo. Eu acho que o mundo é um triângulo. Pelo menos ela é criativa. Aliás, agora temos o colecionador. Esse garoto causou uma baita primeira impressão, aparentemente derrotando Belos com um único golpe depois de finalmente ser libertado. Ele é assustador, com mente infantil e poderes de Deus, transformando humanos e bruxos em fantoches para brincar. Como Lucy King pensavam, o colecionador não era vilão, só uma criança solitária querendo brincar. E ele não entendia completamente o mal que suas ações estavam causando às pessoas. Isso fica provado claramente quando Luz lhe ensina sobre o poder do amor e do perdão, que ele decide usar contra Belos. Não, por favor, não faça isso. Ai, meu Deus. Quando Luz morre para salvá-lo, o colecionador fica horrorizado ao ver as consequências de seus atos. Isso o torna o personagem mais relacionável da série e leva a um ótimo arco de redenção, ao salvar vítimas transformadas em marionetes e ajudar a derrotar Belos. Depois, temos Salt, capitão caçador de recompensas da segunda temporada. Velho lobo do mar, mistura de morsa e pássaro, não seja um peso. Não seja um peso, moleque do mar. Inicialmente é um dos vários que trabalham para o Guarda Dourado. Ele lembra a Rainha Morcego, pois é mais interessante do que aparenta. Apesar de subestimar Luz, admitiu seu erro sobre ela. Quando ela mostrou ser forte e dedicada, após terminarem o trabalho, ele ajudou ela e o grupo a buscar a verdade sobre o Titã. Salt é mais ou menos só um cara comum fazendo o seu trabalho. Apesar do trabalho dele ter tarefas sujas, achamos necessário dar a ele uma posição alta. As coisas vão se tornar ainda mais ambíguas, entrando em áreas mais questionáveis. O próximo é o pai da Amity, Alador Blight. Vou começar reconhecendo que esse cara é de longe o melhor dos pais da Amity. O que, admito, não é muito diante da concorrência, enquanto o Alador tem uma redenção razoável na segunda temporada, ajudando as crianças a derrotar o Imperador Belos, até enfrentando sua esposa autoritária para isso. Isso é demais, até pra você. Isso não apaga todos os erros que ele cometeu antes. Antes, Emmett o acusou de negligência porque ele trabalhava demais e não passava tempo com ela. Alador quase não impunha limites às atitudes abusivas de Odalia, permitindo que ela forçasse Emmett a romper amizades e a usá-la como cobaia nas abominações de segurança. Mesmo aprovando ou não, ele permitiu essas coisas, causando grande sofrimento à filha. Estúpido, Alador, estúpido. Ele realmente se tornou uma pessoa muito melhor, e isso aconteceu quando ele percebeu o quão horrível Belos era. Isso lhe deu coragem para enfrentar a esposa e ajudar o bem. Apesar de já ter mostrado ser um homem e pai decente, ele ainda precisa evoluir para se redimir totalmente. Como a Mitty disse, é um começo. O abraço que deram perto do fim da série mostra que ele está no caminho certo. O nome completo é Matt Tolomul, mas pode chamá-lo de Matolômio ou Mantolômio. Não, sim, tenho certeza de que ele esperava isso, mas tudo bem. Sendo ou não sendo masculino, Matt passou de um dos maiores idiotas de Rek'Sai para um cara bem decente. Porque vocês são uns perdedores. Apesar de tentar tomar o lugar de Gus como presidente do clube de apreciação dos humanos e causar má impressão, ele mostrou não ser tão ruim ao ajudar Gus contra os valentões nas ruínas do Espelho Mágico. E até ajuda a limpar tudo dali em diante, tornando-se um bom amigo do Gus nesse processo. Apesar de ainda ser egocêntrico e bobão, ele tá bem mais legal que antes. Recebe quem busca abrigo na Rek'Sai, trata com cuidado e respeito, mas continua se exaltando. Que vibe. Você já teve alguma dúvida na sua mente? Chegando perto do fim da área cinzenta, vamos falar sobre os guardas da tropa do Imperador, ou, como gostamos de chamar, insira capangas genéricos aqui. Não há muito o que dizer sobre esses caras, exceto pelo fato de que eles ficam mais do que felizes em cumprir as ordens de Belos. Não importa o quão violentas e impiedosas elas possam ser. Alguns, como meu amigo Steve, são menos unidimensionais, mas a maioria só se alia a um cara poderoso que provavelmente paga bem. Há vilões bem mais interessantes, então não vou perder tempo com esses figurantes. Aliás, o próximo também é figurante. Acho que quase todos esquecemos do soldado novato, exceto o Root. Mas quando o King decidiu dar vida aos bichos de pelúcia só para forçá-los a obedecer suas ordens em um pseudo-acampamento militar. Eu sinto que o público do mundo inteiro percebeu de forma unânime o quão ruim era essa ideia. No fim das contas, tudo dá errado pro King quando o novato aqui planeja se revoltar contra ele e virar o jogo. 2 erros não fazem um acerto, mas eu ficaria irritado se ganhasse consciência. Só para ser usado como um serviço de entrega de lanches grátis, especialmente sem poder comer nenhum desses lanches. Encerrando essa área cinzenta que temos. A Fera Coruja, também conhecida como a manifestação da maldição da Aeda. Originalmente, a Fera Coruja agia como uma praga caótica no corpo e na mente da Aeda. Ocasionalmente, tomando conta dela e a transformando em um monstro completo sem nenhum traço de quem ela era antes.
Eda, ainda criança, acidentalmente arrancou um dos olhos do pai com as garras, trauma que dificultou sua conexão com outras pessoas. Anos depois, tudo isso parece ruim ou até maligno, não? A fera coruja, como a Eda, só queria ser livre. Quando se entendem melhor, Eda transforma sua maldição em bênção poderosa. Isso a ajuda na temporada final, embora a fera pudesse ter facilitado sua entrada no modo Árpia. Assim terminam os personagens com traços de pureza, restam apenas os maus e malignos. Ok, admito que exagerei na descrição dessa sessão. Assim como as outras bajuladoras da Amit, Boscha foi afastada da vida dela junto com o desprezo de Amit pelos demais. Ela basicamente não passa por nenhum desenvolvimento de personagem durante a série, continuando como uma garota maldosa que só serve para dizer algo sarcástico e rude para outro personagem. A única qualidade realmente redentora que ela tem é se importar com seus colegas de equipe. E embora isso seja legal, até mesmo pessoas desagradáveis podem se importar com seus amigos, e ainda assim continuarem sendo desagradáveis. Jacob Hopkins abre nosso ranking dos 10 piores. Embora ele não tenha tempo suficiente nem maldade para considerá-lo tão ruim quanto os outros personagens restantes, isso não faz com que Jacob aqui seja menos desagradável. Teóricos da conspiração em animação são diversos. Para cada Okarun e Deep Membrane, há um Sr. Crocker e um Jacob Hopkins. Hopkins não busca salvar a humanidade das bruxas, só quer glória provando que suas ilusões estão certas. E enfim verificar sua conta no Mewtwo. Vou expor seus planos no Mewtwo. O homem não parece querer machucar ninguém, mas acredita que as bruxas querem dentes humanos para suas máquinas do tempo mágicas. Vamos considerar isso um apelo por insanidade e seguir. Agora, o vilão icônico da série, Eu Claro. Falando sobre o infame e o diabólico Tibbles, Tibbles é tipo, sinceramente, a única maneira que consigo pensar para descrever esse cara é como se colocasse Gideon de Gravity Falls e Wario em um liquidificador. Ele pode parecer amigável e inofensivo o suficiente, mas não se deixe enganar por isso. Esse porco é um vigarista, falsifica livros, engana a Eda em cartas para roubar o King e ganhar dinheiro rápido. Tibbles merece a medalha do centro da ganância pelo desespero de lucrar de qualquer forma. E embora você tenha que respeitar a determinação dele, não precisa respeitar o fato de que ele está disposto a colocar crianças em perigo como vingança por ameaçarem o sustento dele. Mas acredite, isso quase não o coloca entre nossos 10 piores. Logo depois vem o chefe do Coven dos Ilusionistas, Adrian Gray Vanworth, um dos seguidores mais devotos do Imperador. A primeira grande aparição de Adrian já mostra de cara o tipo de idiota com quem você está lidando. Ele tentou enganar os estudantes da Hexside para entrarem em Covens antes do dia da unidade, mesmo sabendo que algo estava errado. Foi um trabalho realmente ruim. No epílogo, ele aparece entre os bruxos corruptos tentando retomar o trono e reviver os tempos de Belos. Mostrou que estava disposto a arriscar vidas para conquistar o poder. Ele não está mais embaixo só porque é menos ruim que os outros. Depois, a Terra Snapdragon, líder corrompida da Convenção das Plantas e seguidora fiel de Belos. Ela está disposta a fazer qualquer coisa para manter seu poder, chegando ao ponto de lavar o cérebro do Rain com um chá mágico para manter o coitado sob controle, ou pelo menos achando que estava fazendo isso. Terra é pior que Adrian, pois tem um histórico ainda maior de aterrorizar jovens bruxas. Quando Eda foi para Ifwat, nos seus anos em Hexside, Terra obrigou os alunos a lutarem depois que eles já tinham passado em todas as provas. E mesmo assim, ela se recusou a dar fitas para o desempenho de qualquer um, colocando potencialmente em risco toda a educação deles. Exceto por Rain e Ida, para quem prometeu falar bem, como Adrian tentou tomar o poder após a derrota de Belos. Se considerarmos suas ações anteriores, é seguro dizer que ela não teria sido uma líder muito melhor. Logo fora dos 5 piores estão Bill e os Caçadores de Titãs. Apesar de parecer nome de banda de metal dos anos 2000, eles não têm muitas características interessantes. Eles recebem o rei achando que ele pertence à mesma organização que adora o colecionador, sacrificando todos os titãs para ele. Assassinato em massa já é algo muito ruim. Mas o que torna isso ainda pior nesse caso é que eles realmente estavam começando a ver o rei como uma espécie de filho para o grupo. Ainda assim, eles estavam dispostos a planejar matá-lo, mesmo sabendo por experiência própria que ele não queria fazer mal a ninguém do grupo. Eles achavam que titãs eram muito perigosos, principalmente devido ao engano do Bill. Nenhuma paranoia justifica o sangue derramado por esse grupo, e a rapidez com que traíram o King. Phineas pode ter sido um vilão único, mas foi tão marcante que garantiu seu lugar. Essa cobra, ou melhor, esse lagarto, eu acho, foi rápido em fechar um acordo com o recém-famoso autor, King, esperando grandes coisas do trabalho dele no futuro. Na verdade, quando dizemos esperando, queremos dizer exigindo sob pena de morte. Quando o King pensa em desistir, Phineas revela suas intenções e o prende num campo de força que o esmagará se não escrever uma boa continuação. E quando o King revela que sua parceira de escrita era necessária para fazer o trabalho, Phineas não teve problema nenhum em sequestrá-la, e passou de ameaçar esmagar uma criança até a morte para ameaçar 2. Ele só cedeu porque ficou mais impressionado com a escrita de Noza, então nem merece crédito por isso. O maior crédito de Phineas é não ser tão ruim quanto Kikimora.
A mulher de confiança do Imperador Belos, praticamente o dedo mindinho do pé esquerdo dele, busca agradar e conquistar sua simpatia. O esforço da Kiki nunca foi valorizado, levando-a a odiar quem alcançava cargos mais altos, principalmente os guardas dourados. Kiki merece uma medalha de centro nota bene por essa atitude. Ela busca poder de qualquer forma. O arco da Kikimora é ainda mais doloroso porque ela tinha potencial de redenção. Luz, ao confortá-la, a convenceu a se unir ao bem em um episódio. Tudo desmoronou quando ela tentou voltar ao círculo interno do Belos, mas também falhou. Quando Belos a expulsou, pediu ao caçador que cavasse uma cova bonita para ela. Vá procurar um buraco para definhar. Ela poderia ter deixado de se obcecar por poder, mas recusou todas as chances por já estar perdida. Ela fez sua escolha e se tornou uma das personagens mais malignas da série, mas é uma ótima antagonista secundária. Eu admito, odeio colocá-la mais alto que antes, mas a medalha de bronze do mal vai para Odalia Blight. Ela pode não ser uma super vilã como os Caçadores do Titã ou Kiki, mas não dá pra subestimar o quão horrível Odalia é. Ela abusa dos filhos e do marido regularmente e coloca a empresa acima de tudo pra mantê-los no topo. Mesmo após o Imperador Belos ser revelado como um monstro, Odalia continua vendendo produtos pra ele, provando que as pessoas realmente são apenas mercadorias para ela, e que infelizmente isso se estende até os próprios filhos. Poucos comentam que Odalia pune Emmett ao obrigá-la a ser saco de pancadas das abominações de segurança da empresa. Eu quero dizer, ela realmente diz isso de forma direta, e isso foi por causa de um desempenho fraco na escola. Para Odalia, status é tudo, por isso a medalha do Centro do Orgulho não poderia ir para a pessoa mais adequada. Diferente de Kiki, Odalia não tem características simpáticas, sendo facilmente uma das 3 piores. Mas esquecemos de um monstro especialmente memorável. Grometeu, o Portador do Medo, é nosso vice-campeão do mal, mesmo só aparecendo em um episódio, fala sério. Monstro que surge anualmente, manifesta os maiores medos do oponente e tenta escapar do cativeiro para espalhar o medo pelos corredores. Sabemos pouco sobre as origens ou motivações de Grom, apenas que uma vez por ano, há muito tempo, ele aparece. Ele conquista poder e o usa para enfrentar uma criança escolhida aleatoriamente, para saber se pode fazer o que quer ou esperar até o ano que vem. Cara, deixa isso pra lá. Nunca ouvi argumento melhor para a medalha do Centro da Ira. Só isso impede a Grami de ser o primeiro. Bem, de novo, não sabemos sobre suas origens. Muitas pessoas boas na Casa da Coruja, como Hunter, Eda e Lilith, foram brevemente transformadas em algo totalmente diferente devido à manipulação externa. Quem pode afirmar que Grom não é assim? Sem ele, não teríamos a cena de dança animada entre Luz e Emmett, então ele merece crédito. Certo. Bem, se você quer a verdadeira razão, pode-se argumentar que Grometeu é objetivamente o personagem mais maligno. Mas com um antagonista principal tão vil quanto o Imperador Belos, parecia errado não reconhecê-lo com nossa medalha de ouro do mal. Belos é um monstro absoluto em todos os sentidos da palavra. Ironicamente, porém, ele costumava ser apenas um cara comum, mais ou menos. Felipe Vitebani foi um caçador de bruxas, criado em uma cultura que temia toda forma de magia no início dos anos 1600. Devido a confusões com sangue de Titã, ele foi preso no Reino dos Demônios com seu irmão, que se apaixonou por uma bruxa. Felipe levou para o lado pessoal, matou o irmão de raiva e continuou clonando-o sem parar para impor sua vontade. E esses são apenas os crimes dele contra a humanidade. O tratamento de Belos com as bruxas é ainda pior, pois mesmo após descobrir que elas são mais humanas do que pensava e não têm más intenções, ele continua agindo assim. Belos assumiu o poder e fez as Ilhas Ferventes acreditarem que era mensageiro do Titã. Para manter todos na linha e obedientes à sua vontade, digo, à vontade do Titã. O que faz de Belos facilmente o personagem mais maligno da série, além de todo o resto sobre ele, está ligado ao que o torna um vilão tão bom. Ele preenche muitos dos requisitos de um bom vilão da Disney. Ele tem características que poderiam ser consideradas simpáticas, como a culpa por ter matado o próprio irmão, ter sido criado em uma cultura que o condicionou a temer todos os tipos de magia e até mesmo o simples desejo de voltar ao reino humano depois de terminar sua caça às bruxas. O que o faz um ótimo antagonista é que a série não tenta torná-lo simpático. Belos é um canalha mentiroso que manipula todos, incluindo bruxas, semideuses e até crianças, para alcançar seus objetivos. Ele sente prazer em usar os outros como ferramentas e vai descartá-los, tanto física quanto emocionalmente, assim que eles deixam de ser úteis para ele. E também, a culpa é dele. Flapjack morreu, então é o mais maligno por padrão.